Finalmente, vemos a história de Obanai. Depois de deixar Mitsuri se recuperando e partir novamente para a batalha, ele começa a refletir sobre seu passado. Obanai sempre acreditou que não era digno de Mitsuri. Afinal, ele veio de uma família suja e extremamente avarenta. Sua família vivia cercada por luxo e riqueza, mas aquele dinheiro escondia um segredo terrível. Era uma família formada quase inteiramente por mulheres. O último homem havia nascido mais de 370 anos antes. E desde o momento em que Obanai nasceu, ele foi trancado em uma cela. Sua família levava grandes quantidades de comida para ele. Obanai era bajulado e muito bem alimentado, mas não porque o amavam. Ele estava sendo preparado como um animal para o abate. A cela não tinha ventilação, e o cheiro constante de gordura fazia Obanai sentir vontade de vomitar. Durante a noite, ele ouvia sons sinistros vindo de algum lugar. Sentia que estava sendo observado, como se alguma coisa estivesse sempre esperando por ele. Obanai mal conseguia dormir, até que aos 12 anos, finalmente foi retirado daquela cela. Ele foi levado para um quarto luxuoso. E foi então que viu algo que jamais esqueceria. Diante dele estava uma criatura que parecia uma deusa, mas não era uma deusa, era um demônio. Uma criatura com partes de cobra em seu corpo. Naquele instante, Obanai entendeu. Era aquele demônio que o observava todas as noites. Era por causa daquela criatura que sua família acumulava toda aquela riqueza. O dinheiro vinha das pessoas mortas que sua própria família entregava ao demônio. E aquela criatura tinha um gosto particularmente monstruoso. Ela adorava devorar bebês. Era por isso que quase não existiam homens naquela família. Os meninos eram entregues ao demônio. Mas Obanai era diferente. Seus olhos eram extremamente raros. E isso despertou a curiosidade da criatura. Por esse motivo, ela decidiu mantê-lo vivo. Mas Obanai ainda precisaria pagar um preço. O demônio cortou sua boca, deixando uma enorme cicatriz que atravessava seu rosto. Ela queria que Obanai ficasse parecido com ela. E o sangue que escorria de sua boca seria um verdadeiro brinde para aquele demônio. Depois disso, Obanai voltou para a cela. Mas agora ele sabia a verdade. E passou a tentar escapar todas as noites. Usando apenas um grampo de cabelo, ele tentava abrir a porta. Sempre com medo de ser descoberto. Naquele lugar, Obanai não tinha ninguém. Ninguém além de uma pequena cobra que aparecia por perto. Seu único amigo, Kaburamaru. Até que finalmente, Obanai conseguiu escapar. Mas o demônio percebeu e começou a persegui-lo. Obanai correu desesperadamente, sabendo que se fosse capturado, morreria. Mas, no último instante, ele foi salvo. Um Hashira das Chamas apareceu. O Pilar das Chamas, daquela época, conseguiu derrotar o demônio e salvar Obanai. Depois disso, ele foi levado até sua única prima que havia sobrevivido. Mas, em vez de recebê-lo com carinho, ela o desprezou. Todas as outras mulheres da família haviam sido mortas por permitirem que Obanai escapasse. Sua prima gritava contra ele. Para ela, Obanai nunca havia sido um membro da família. Ele era apenas um sacrifício, um animal criado para ser entregue ao demônio. Obanai cresceu carregando aquelas palavras dentro de si e direcionou todo o seu ódio contra os demônios. Ele nunca conseguiu acreditar que alguém realmente pudesse desejá-lo por perto. Mesmo depois de se tornar um Hashira, continuava se sentindo um incômodo, como se sua existência fosse um peso para os outros. Os olhos da sua família continuavam presos em sua memória. Obanai nunca conseguiu se libertar deles. Durante toda a sua vida, seu único objetivo foi matar Muzan. E depois disso, morrer. Ele acreditava que não merecia uma vida feliz. Mas então alguém apareceu. Mitsuri. E pela primeira vez, Obanai começou a desejar algo diferente. Talvez ele pudesse viver. Talvez pudesse conhecer uma vida que nunca teve. Uma vida ao lado da pessoa que realmente amava. Mas, para isso, ele precisaria sobreviver. Precisaria derrotar Muzan. E, acima de tudo, precisaria finalmente encontrar coragem para dizer a Mitsuri aquilo que guardou dentro do coração durante tanto tempo. Ele a ama